boa tarde novamente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a sexualidade feminina, que é um tabu e que cada vez mais a gente tenta quebrar esse tabu, né? Mas a gente sabe que o primeiro tema que eu quero tratar com vocês é o tabu relacionado à sexualidade, principalmente quando se fala em sexualidade feminina. Me digam vocês, meninas, o que é que vocês acham que a gente tem em relação ao mundo, em relação a esses tabus? Se vocês passaram algum tipo de tabu, como vocês se sentem quando vocês falam em sexualidade feminina? Em toda a história, né, do mundo, essa questão de sexualidade feminina ela foi bastante reprimida e se estendeu, né, na sociedade por muitos anos, e hoje em dia, apesar das coisas estarem bem mais desenvolvidas, as pessoas terem conhecimento a respeito, ainda a gente encontra bastante preconceito a respeito da sexualidade feminina. Inclusive, até mesmo durante a infância, quando a criança ela começa a se perceber e a perceber seu corpo. Eu já vejo uma diferença na forma de tratar dos pais quando é um menino e quando é uma menina. Isso. Né? A questão das meninas, eu tiro muitas vezes, eu não sei nem se ela está ouvindo, mas se ela tiver na criação, né, que a gente teve com a minha mãe, tipo, hoje ela tem um menino. Eu e minha irmã, ela teve 2 meninos, só que um faleceu, então ficou eu, minha irmã e um irmão. E ele está na adolescência, então para ela, a questão dele ter contato com o corpo dele, se conhecer, ela leva na brincadeira. Só que quando era comigo, com a minha irmã, se a gente tivesse tendo esse contato com o nosso corpo, a gente era reprimida. Ela dizia que não podia, que era errado. E eu sei que não é culpa dela, mas também da forma que ela foi criada, isso foi passando. Então, eu acredito que esse tabu ele vem desde a infância e ele vai se prolongando durante a vida. Por isso, muitas mulheres não têm o conhecimento do próprio corpo. Isso. Realmente, isso é verdade, Joelane. Assim, observando, né, eu vejo muitas pessoas que já presenciei, né, comentando algo assim. Um exemplo, vai fazer um exame de prevenção. Aí diz assim, mas eu não vou porque é uma coisa como se fosse tipo algo bem escandaloso, não se preocupa com a própria pessoa mesmo, né? E realmente as pessoas de antigamente têm esse tabu que fala muita coisa, que diz que é uma coisa bem problemática, como se fosse uma coisa, um fim do mundo para eles. Isso mesmo. E assim, eu não sei vocês, mas a gente perdura. Por mais que o mundo tenha, vamos dizer, avançado teoricamente, quando a gente vem falar sobre sexualidade feminina, as pessoas já olham meio assim. Não é como uma coisa normal. Eu costumo dizer que, pra mim, falar sobre sexualidade feminina é falar tipo, como se eu estivesse falando sobre uma calça jeans. Porque eu tento normalizar o máximo que eu consigo, de forma que não seja vulgar, claro, e de forma que seja uma coisa normal, tanto para mim quanto para minha filha. É isso que eu pretendo passar para a minha próxima geração, que no caso é minha filha. Então, assim, eu também sofri essas questões de tabu, essa questão de pudor, né? É mais pudor do que tabu em si. Uhum. É mais cuidado, é mais... E entra também o preconceito, né? Muitas mulheres hoje, atualmente, sofrem de inúmeras disfunções sexuais por conta desse tabu. Muitas aparecem no consultório com muita dor na relação por conta do abrir das pernas que, querendo ou não, quando ela casa, ela passa a ter uma vida sexual ativa e na cabeça dela ainda ela não pode. Aquilo é algo sujo. Quando não, é disfunções de orgasmo mesmo, elas não conseguem chegar ao ápice do prazer por conta de pensamentos e, querendo ou não, uma cultura que foi colocada na vida dela desde a infância. Uhum. Então, assim, hoje o meu trabalho é informar as crianças de forma que não seja vulgar e não seja levar realmente para a sexualidade. Porque a nossa pepeca é uma parte do nosso corpo, então a gente não tem como separar ela dela e dizer são 2 vidas distintas. Não, é uma vida só e eu tenho que cuidar do mesmo jeito que eu cuido do meu rosto. Isso. Então, normalizar eu acho que vai ser um dos melhores caminhos, porém, temos que ir devagar, porque é um longo caminho a percorrer. Sim, é um longo caminho. Hoje eu também sou mãe, tenho 2 filhas,
E à medida do que elas vão chegando a mim a perguntar, eu respondo. Eu não vou invadindo e contando a elas o que eu, sem que elas se interessem em saber. Aí sempre que elas me perguntam, mãe, o que é isso? Eu falo e costumo falar sempre o nome certo da parte íntima da criança, porque muitas mães inventam nomes fofinhos, nomes carinhosos, e a própria criança não sabe nem o nome daquela parte do corpo dela, realmente. Né? Então, reprime tanto, separa tanto essa região do cotidiano, da vida da criança, que ela acaba nem sabendo o nome. Né? Quando eu vim aprender sobre as vias de parto, eu tinha 7 anos, acredite. Com 7 anos eu não sabia que a criança nascia pelo canal vaginal. Na minha cabeça era cortada a barriga e era sempre parto cesáreo, quando criança. Mas eu procuro melhorar. E as minhas filhas já mostro e elas se assustaram um pouco. Até uma disse, mãe, não vou querer ter bebê, não. Mas eu acredito que as coisas têm que ser faladas. Né? Tem que ser ditas realmente como elas são. Para que a criança não se sinta perdida e quando ela crescer, ela também não tenha essa dificuldade que a gente tem, que eu acredito que a gente ainda tem, de falar sobre essa parte, de falar sobre esse assunto. Isso mesmo. Então, vamos também conversar um pouquinho sobre o nosso autoconhecimento, né? Quando a gente fala em crença, em tabu, a gente lembra logo que a mulher, pelo menos na minha geração, eu acho que a de vocês também, não poderia se conhecer, como você mesmo falou. Isso. A gente não tinha como saber o que era, nem o nome que era, nem como funcionava, nem para que funcionava, né? Inclusive, eu ainda acompanho algumas famílias hoje que ficam... eu não falo sobre menstruação na frente da minha filha. Eu não falo sobre, vamos dizer assim, relação sexual na minha filha. Mas, assim, a menina já tem 13, 14 anos. Então, assim, já ouviu falar fora de casa. Isso. Então, eu acho que é melhor falar dentro de casa do que falar fora de casa. A minha só tem 10 anos, ainda não chegou a esse nível. Mas, assim, sobre menstruação, sobre seio... Claro que a gente vai informando aos poucos, como você mesmo falou, ao decorrer da idade. Mas se conhecer é tão importante. Porque quando você se conhece, você consegue não só chegar ao prazer. Eu não tô nem falando nesse prazer, nesse momento. Tô falando assim, quando você se conhece, você tem noção do que está acontecendo no seu corpo. Se tem algo de errado, se não tem. Quando deve procurar um médico. Entendeu? Então, assim, se tá com corrimento, se não tá... Então, a partir do momento que você vai se conhecendo e vai conhecendo seu corpo, fica bem mais fácil você chegar realmente à saúde. E falando um pouquinho sobre prazer, quando você chega e você não se conhece, fica bem mais difícil. Não é que essa responsabilidade seja do seu esposo. Você precisa saber como que funciona, como você gosta, como você não gosta, para poder passar para o seu esposo. Vocês podem explorar isso juntos? Podem. Eu trabalho muito na junção. Explorem isso juntos. Mas, assim, ele não tem como sentir se você está sentindo algo ou não. Você precisa saber o que você gosta e o que você não gosta. E, assim, esse autoconhecimento é importante, tão importante, que mulheres chegam a ficar doentes fisicamente por conta dessa falta de autoconhecimento. Então, eu trabalho sempre, eu toco sempre nessa teclazinha, porque autoconhecimento é tudo. Eu acho que você não precisa levar para o lado de masturbação para você se conhecer. Você só precisa se conhecer. Lavar bem, higienizar bem, saber onde é, o que você gosta, o que você não gosta. Eu acho que vocês conseguem acompanhar, né? Isso. E falando um pouquinho sobre o autoconhecimento, eu acho que é importante também a gente falar, como eu falei da outra vez, que o clitóris, por exemplo, não é tão falado, não é tão divulgado. E a gente não tem tanto acesso a ele na infância, certo? Depois que a gente amadurece e entra em um relacionamento, até comentei da outra vez que o clitóris é um órgão feito que Jesus fez, que no caso Deus fez, para um único motivo. Foi para dar prazer à mulher. Ele não tem outra função no corpo. Como o braço, a mão, a boca, que tem várias funções, mastigar, tossir. Não.
O clitóris foi feito só para dar prazer a essa mulher. A partir do momento que esse clitóris nunca foi trabalhado, ele fica fraco e entra em desuso igual um músculo normal. Porque ele é um órgão que precisa ser utilizado, certo? E muita gente esquece pensa que uma relação sexual é só penetração. Esquece de explorar a parte do clitóris e, querendo ou não, isso chega a vamos dizer assim, uma vida sem sentir um orgasmo, sem sentir o prazer. Porque, querendo ou não, na mulher, a gente sente mais prazer quando há um estímulo no clitóris. Ou pela penetração ou fisicamente. Mas, na maioria das vezes, a mulher ela só chega ao ápice quando realmente ela tem um estímulo no clitóris. Então, assim, fica muito mais complicado essa questão de... Se você não se conhece, como é que você vai chegar ao prazer? Isso. Né? Você tem alguma dúvida sobre isso? Comenta. Uma vez, assim, eu conversando com minha amiga, né? E ela comentando que a sexualidade dela, ela disse, no momento de penetração, ela não sentia... Fazia o quê? Um bom tempo ela casada, nunca sentiu um orgasmo. Aí ela disse, eu não entendo o porquê disso acontecer. Ela disse, tem a curiosidade e não sabia o porquê. Por onde começar. Isso. Aí eu disse, rapaz, tu fizesse uma pergunta a uma pessoa que não sei como te passar. Porque assim, eu praticamente assim, fui uma pessoa na minha infância, minha mãe não era de falar nada. Praticamente a escola que ensinava, né? A escola que ensinava. E se você fosse abordar um assunto desse, minha mãe, vixe, acabava o mundo. Era uma complicação muito grande. Até que quando eu fui mocinha, ela não soube. Ela veio saber praticamente depois de um mês. Quem descobriu foi praticamente que eu tinha uma segunda mãe, ela que viu, e ali foi que começou a me explicar muitas situações. Mas, se depender dos pais assim, para ensinar alguns, realmente vai ficar uma situação bem complicada. Aí, eu acredito que a pessoa que me fez essa pergunta, ela está assistindo. Então, assim, é muito comum mulheres ficarem só na penetração a vida inteira. E, assim, muitas mulheres não chegam ao orgasmo na penetração. Precisa de um estímulo a mais e é super normal. O prazer da mulher não é dentro do canal. Tem muita mulher que chega ao orgasmo na penetração, por quê? Porque o clitóris é como se ele fosse um uzinho assim, abraçando por cima. Então, o canal, quando o pênis entra, ele toca por dentro do clitóris. Então, assim, querendo ou não, há um atrito. Mas, assim, o local onde há realmente o prazer é no clitóris. Então, se você estimular o clitóris, com até... Eu não sei como abordar, não sei como é que entra na religião de vocês. Porque, assim, eu sou evangélica, eu sou da Batista, mas quando eu falo em sexualidade, eu também envolvo o uso de vibradores. Por quê? Porque, assim, uma mulher, para ela chegar ao ápice do prazer na penetração, é muito complicado para o homem e muito complicado para ela. Então, pode somar, entendeu? É uma coisa que pode somar. Se não tem um vibrador, faz um estímulo com a mão. Querendo ou não, tem que se conhecer. É impossível, tipo assim, quase impossível, uma mulher que nunca chegou ao orgasmo conseguir chegar ao orgasmo apenas com penetração. Ela precisa ter um estímulo a mais na região do clitóris. Exatamente, era até uma coisa que eu ia perguntar a respeito de produtos eróticos e essa questão do vibradores também. Se tem alguma contraindicação, se não, se... Vê só, em relação aos produtos eróticos, eu não uso muito dentro do canal. Eu não indico muito dentro do canal. Eu acho que, assim, não há indicação, não indico muito não. Eu não indico colocar dentro do canal. Por quê? Nosso canal é úmido, fechadinho. Por mais que ele abra, mas a maior parte do tempo ele tá, vamos dizer, mais juntinho. Então, por mais que você lave e tal, quando você bota esses produtos, há a tendência de ter irritação e ter uma candidíase, por exemplo, porque, querendo ou não, esses produtos eróticos, eles puxam mais pro doce. Então, os fungos adoram esse ladinho doce. Mas, se você fizer algum uso desses produtos eróticos na região clitoriana, ali entre os lábios, é tranquilo. Agora, lava direitinho para não deixar resíduo. Eu já vendi produtos eróticos e uma amiga minha comprou.
Aí ela começou a utilizar, era, tipo, as bolinhas, né? Aí E botava dentro, né? isso. Aí ela pegou uma candidíase e, tipo, deu alergia a ela. Aí ela perguntou, Carla, isso é normal acontecer? Eu digo, até hoje ninguém reclamou de Porque nada. antigamente tinha essa ideia de colocar as bolinhas dentro mesmo. Hoje, viu que é uma bolinha de massagem, não é tão indicado colocar dentro do canal mesmo. Mas antigamente tinha muito essa ideia de coloca dentro pra explodir, né? Isso. Mas, graças a Deus, hoje as pessoas estouram e põem por cima mesmo. Pra não ter contato no canal mesmo. Mais alguma dúvida? Mas é justamente sobre isso. Como também trabalho na área da saúde, eu já conheci muitas mulheres mesmo, até com mais de 40 anos, que não conhecem a anatomia da própria vagina. Quando a gente fala de questão de vagina, de uretra, não sabiam que havia essa divisão, achavam que era uma coisa só. Então, o interesse em buscar entender a anatomia do seu corpo também ajuda você se autoconhecer. Isso. Né? Você entender a anatomia, para que isso serve. Quando eu falo das minhas meninas, que tem 3 anos, ela sempre que tomava banho, ela gostava de ficar olhando. Ela olhava. Eu nunca proibi ela de olhar, de examinar, deixava. Ficava dentro do limite. Aí ela olhava, aí ela me perguntou, mãe, o que é essa bolinha? Aí eu fiz, é seu clitóris. Aí todas as vezes que ela vai se vestir, ela faz, oi mãe, o tóris tá dentro da casinha. Tá dentro... Senhor. O tóris tá na casinha, tá dentro da casinha dele. E eu começava a rir, aí a mãe disse, mas tu vai falar isso pra menina? Eu digo, ela me perguntou o que era. Então, essa queria que eu dizia, que eu fosse dizer o quê? Eu disse o que realmente é. Ela não me perguntou pra que serve, ela só me perguntou o que era. É uma parte dela. É uma parte dela. E ela tem direito de saber. Isso, com 3 aninhos ela me perguntou isso. A velha tem mais vergonha, assim, de fazer perguntas, mas ela não é tão tímida como eu era quando criança. Agora ela tá começando a nascer os seios, aí ela mostra, ela não tem vergonha, ela faz questão de mostrar que tá aparecendo. Ela fez 9 anos. Então, eu não reprimo esse lado delas, porque foi algo que me atrapalhou muito. Isso. Né? Até meus 7 anos, eu não conhecia praticamente nada, e o que a gente ia aprendendo era quando a gente tinha aula de biologia, que o professor mostrava, e todo mundo prestava bastante atenção. Bem quinta série, né? Aquelas coisas. Todo mundo ficava bem atento quando era aula a respeito desses assuntos. E sobre os vibradores que tu perguntou e eu esqueci, o que é que eu indico? Usar, claro, agora com cuidado e assim, em intensidades moderadas, porque querendo ou não, quando você usa em intensidades mais fortes, você está acostumando ao seu clitóris a aquela sensibilidade mais forte. Então acaba que você pode perder a sensibilidade quando você vai ter relação sexual com seu marido, por exemplo, porque ele não é uma máquina, nem uma britadeira. Então, quando você usa, você tem que usar consciente, né? Porque tem gente que fica realmente um vício em usar e meio que o marido fica de lado. Então, você tem que ter cuidado com a intensidade que se coloca no vibrador para não atrapalhar. E querendo ou não, a mulher que ela tem estímulo de vibrador sempre, ela acaba que ela meio que perde um pouquinho da sensibilidade do normal. Ela sente que é aquela coisa mais pesada. Uhum. Isso mesmo. Você falou sobre a questão da musculatura, de trabalhar a musculatura dessa região do clitóris. Isso. Essa musculatura, ela é trabalhada apenas na relação sexual ou no toque? Ou é feito algum outro tipo de exercício que se trabalha essa musculatura? Vê só, a musculatura, durante a relação sexual, ela não tem contração. Ela tem mais na hora do orgasmo. Uhum. Mas só, querendo ou não, recebendo. Ela não tem nada de estímulo. E no toque também não. Porém, quando você faz exercícios íntimos, que são o aperta e o solta da região da pepeca, essa região fica com mais sangue, ela fica com uma lubrificação melhor, ela melhora o tônus, ela deixa de ser uma musculatura fraquinha e fica robusta. É igual uma musculação mesmo. Quando você vai para musculação e você trabalha o bíceps, é a mesma coisa você trabalhar a pepeca e deixar ela forte. Então, quanto mais sangue você tiver nessa região, quanto mais treino você der a essa região,
você vai ter orgasmos melhores, lubrificação melhor. Então, tudo melhora. E assim, fica com mais facilidade de você ter um orgasmo para mulheres que não têm ou que têm dificuldade. Porque dizem assim, eu tive há uns 2 anos. Né? Eu tive há uns 2 anos, é bem comum. Eu tive há uns 6 meses. E assim, muitas delas fingem pro marido que tá tudo bem. Uhum. Ainda tem essa questão de dizer, é porque assim, a gente meio que se prende porque foi gostoso. Porque foi bom aquele momento. Aí você diz, não, eu cheguei lá, mas nem chegou. Né? Não sabe o homem que o quão difícil é a gente chegar lá. E para piorar a situação, a gente tem mais terminação nervosa do que eles. Então a gente é mais sensível do que eles. E mesmo assim, a gente tem um tabu na cabeça que não deixa a gente ser melhor do que eles. Porque anatomicamente a gente é melhor do que eles. Então, nada melhor do que se conhecer, nada melhor do que treinar a pepeca, nada melhor do que melhorar a lubrificação. E assim, não ficar dependente de lubrificante. Claro que tem mulher que vai precisar de lubrificante, vai. Mas assim, o seu corpo tem que produzir uma lubrificação natural. Se ele não estiver produzindo, tem coisas na fisioterapia pélvica que a gente consegue melhorar isso. O próprio exercício íntimo, ele melhora essa questão de lubrificação. Então, assim, só dá uma focada nos treinos dos exercícios íntimos que dá tudo certo. É diferente de pompoarismo ou é semelhante ou é a mesma coisa? Vê só, vem do mesmo princípio, tá? O pompoarismo é aperta e solta e a gente, na fisioterapia pélvica, ensina o aperta e solta. Mas o pompoarismo foi uma técnica milenar que fizeram para relação sexual, para melhorar a sexualidade da pessoa. E se você olhar todos os cursos de pompoarismo ou que fala sobre pompoarismo, é sempre a mesma coisa. É como se fosse uma receita de bolo para todas as mulheres do mundo. E a gente não é igual a ninguém. Cada um tem suas particularidades, cada um tem seu jeito. Então, assim, através da avaliação da fisioterapia pélvica, que a gente consegue ver o quanto essa mulher aperta, o quanto ela solta, porque o importante não é só apertar, ela tem que soltar direito. Então, a gente vê o quanto ela relaxa, a gente vê o quanto de tempo ela consegue apertar, tipo, sem parar a resistência. A gente vê as contrações rápidas, que é aquela que aperta e solta, quantas ela consegue fazer. E a gente faz uma avaliação. Através da avaliação, a gente consegue fazer um treino específico para essa mulher. É como se fosse uma personal de pepeca. Então, ela vai passar um treino exatamente o que a sua pepeca precisa. Não é igual para todo mundo. Então, por isso que a gente que é fisioterapeuta pélvico não fala muito em pompoarismo. Porque, querendo ou não, o pompoarismo toda mulher deveria fazer, claro, tipo, na venda deles, mas nem todas conseguem. É frustrante uma pessoa que tem, um exemplo, dor na relação, que ela não consegue nem contrair de tão tensa que ela é. Então, ela vai tentar fazer e ela piora a situação dela, porque é como se fosse uma coisa extremamente rígida e ela ainda tentasse ficar mais rígida ainda. Então, ela vai ficar doente mais ainda do que ela já está. Então, mulheres que sentem dor na relação, nada de fazer exercícios íntimos, primeiro precisa tonificar novamente essa musculatura, ou seja, diminuir esse tônus, regularizar, né? E deixar ela legal para apertar e soltar bem direitinho. Às vezes o problema de lubrificação pode ser também uma questão hormonal. Sim. Na maioria das vezes tem algum cunho hormonal, sim. Então, por isso que é importante a gente fazer tanto a prevenção, como ela falou, que é a citologia e a colposcopia, quanto os exames hormonais, porque isso tem a ver. E a gente vê muito relato assim, eu entrei na menopausa e eu estou ressecada. Isso é bem comum. Então, assim, a gente consegue dar um suporte bem legal na fisioterapia pélvica com alguns tipos de correntes que a gente coloca através de um eletrodo dentro do canal para estimular essa mucosa e essa mucosa começar a lubrificar novamente. Mas tem mulheres que, tipo, retirou o útero, então essa lubrificação diminui mais um pouco. Então, assim, é realmente um caso clínico pra gente sentar e ver o que pode ser feito. Uhum. Eu pesquisei há um tempo atrás sobre questões de pompoarismo, eu achei interessante. E eu tinha muita dificuldade quando eu ia fazer ultrassom. Aquela pélvica que você precisa consumir muito líquido. Ah, sei. Então eu não conseguia segurar. Aí ele dizia, você tem que fazer quando tiver a fazer a ultrassom quando estiver já urinando. Isso. Mas eu não conseguia segurar por muito tempo. Se eu tivesse com muita vontade de ir ao banheiro,
eu fazia. Então, ela me dizia, solta um pouco a urina no banheiro e depois volta para fazer a ultrassom. Mas quando eu ia fazer, soltar um pouco a urina ia Saía toda. Então, eu chorava quando era pra fazer essa ultrassom pélvica, porque eu não conseguia. Aí, quando eu pesquisei e vi esse exercício de pompoarismo, eu comecei a fazer. E eu consegui segurar a urina, em questão de você soltar um pouco e prender, mesmo que você esteja com muita vontade. Então, isso me ajudou bastante. Aí, eu continuei pesquisando. Isso até entra outro conhecimento, né? A partir do momento que você vê uma coisa que dá pra fazer, você começa a treinar e vai se conhecendo, que dá pra segurar mais um pouquinho, né? Eu sofria bastante, já cheguei até fazer na própria roupa. Ai, senhor, que desespero. Na clínica, porque eu não conseguia segurar. Era horrível. Eu chorava, eu me angustiava. E toda vez que era pra fazer ultrassom pélvica, eu já ia nervosa. Porque se eu tomasse um copo d'água pela minha ansiedade, já era demais. A primeira vez quando eu ouvi falar sobre pompoarismo, aí eu fiquei, oxe, o que é isso? Fiquei na interrogação. Só que eu comecei a pesquisar a profundo e tinha uma pessoa que faz sempre uma live, ela tem estudo, que é Dea Ijau. Ah, eu sei quem é. Pronto, aí eu gosto muito. Aí, a partir A dali... abordagem deles são perfeitas. Perfeita. E assim, é meio que um casal, né? Então, um casal que dá a cara pra bater é legal. Porque não só é a mulher, o homem também... E a partir dali foi que eu aprendi bastante coisa. Amei. Pra eles era um super professor. Aí, a partir daí, eu passei pra ele também, assiste também. Muito bom. É o quê? É bom. Pra quem tava Lembrou todo tímido naquele dia, não tava foi? todo por fora, mas tudo é bem. pra A ele. esposa, É ele uma assiste ótima também. indicação, Muito né? Já bom. ensina Gostei, irmã Carla. bastante. Deus abençoe. Você pode falar. Naquele dia, ele todo por fora. É porque eu acho que ele já sabia demais. Verdade. Muito bom. Então, essa questão do pompoarismo é muito falada. Mas, assim, eu não vejo ninguém... É porque, assim, agora eu vou puxar uma sardinha um pouco pra gente, que é fisiopélvica. É muito difícil uma mulher procurar a gente só pra dizer assim, eu quero fazer pompoarismo e melhorar a pepeca. É muito difícil. Porque, assim, na internet tem muita coisa online, gratuita. Na internet tem muita coisa que, querendo ou não, você compra bem mais barato do que um tratamento. Então, assim, cuidado nesses negócios de internet. Alguns são certos, alguns dá pra fazer. Pronto, eu já comprei mesmo um de Kátia Damasceno, que vocês devem conhecer. Conheço. Pronto, eu já comprei um dela pra ver como era a metodologia dela dentro do curso. Mas, assim, é uma pessoa que é entendida, mas, assim, sempre fica aquela interrogação na minha cabeça. Será que aquela mulher tá apertando direito? Será que ela não tá expulsando ao invés de apertar? Será que ela não tá muito rígida a ponto de apertar e está piorando a situação? Então, assim, tem muito X. O que é que eu indico? Procure sempre para fazer. Todo ano a gente não faz um check-up de citologia e colposcopia. Faz uma avaliação na fisiopélvica para ver se você tá contraindo direitinho, para ver como é que tá a musculatura. Uma vez no ano. Se você estiver bem, você segue fazendo o que você tá fazendo. Entendeu? Mas nada de deixar isso muito solto, porque sempre dá problema depois. Interessante. Eu já ouvi uma queixa de uma amiga que ela falou assim, me perguntou se essa questão de flatulências vaginais era porque o canal estava muito folgado ou porque a musculatura estava fraca. Aí eu não entendia muito sobre o assunto, mas eu imaginei que devido à musculatura fraca mesmo. Vê só, antigamente tinha essa história. A pepeca tá soltando pum, a pepeca tá soltando pum, e não sei o que lá, não sei o que lá. E isso é realmente quando você tá flácida. Sai um estudo atual dizendo que a mulher na relação sexual, em algumas posições, é impossível não entrar ar. É impossível não entrar ar e é impossível não soltar a pepeca. E isso quer dizer que a mulher está excitada, na maioria das vezes. Então, pra mim, flato vaginal é um problema quando você agacha e ele solta um pouco. Quando você fica de quatro apoios pra forrar a cama, por exemplo. Você vai lá pro outro lado, aí só porque, mesmo você de calça jeans, soltou. Então, assim, realmente é uma coisa que precisa de tratamento. Mas se for na relação sexual, em algumas posições pontuais, raras às vezes, é tranquilo. Ela me falou a respeito da relação sexual, só que falou que era muito frequente.
Era quase sempre. Então- e ela ficava muito constrangida. Então vale a pena dar uma segurada mais um pouco, vamos dizer assim, entendeu? Porque querendo ou não, com os exercícios íntimos, ela já vai ver a melhora desse tônus e pode ser que solte, mas não com tanta frequência. Entendi. Digam-me se vocês têm mais alguma dúvida. Uma pessoa que passou muito tempo sem ter relação sexual e, vamos dizer, na base de 2 anos, ela estava sozinha e ao momento encontrou uma pessoa. Ela teria procurar algum acompanhamento? Vê só, a não ser se... Eu acho assim, vamos falar a verdade. Toda mulher deveria ter acompanhamento fisioterapeuta pélvico. Ela deveria ir pelo menos uma vez ao ano fazer o check-up dela, como eu falei a vocês. Mas se ela tá bem, se ela não sente dor na relação, se ela não perde xixi, ela estando bem, ela não precisa de acompanhamento, sabe? A questão toda é fazer xixi. Não. Não, é por que fazer xixi? Perder xixi é quando a musculatura, não todas as vezes, mas a maioria das vezes é quando essa musculatura tá fraca. Porém, a gente sabe que a bexiga com algum problema, alguma alteração no músculo da bexiga mesmo, também causa perda de xixi. Então, a gente tem que parar e analisar de onde tá vindo esse erro no sistema, né? Se é da bexiga, se é da musculatura que não tá segurando. Porque tem muita mulher que tem um problema na bexiga e tem uma musculatura solta. Aí não fecha a uretra não fecha. Então, sempre que a bexiga vazar, vai vazar também na uretra, por conta que o canal tá aberto e não tá conseguindo fechar. Então, a gente tem que reprogramar a bexiga e arrumar o assoalho pélvico. Não tem nada a ver com idade, não. Não. Eu tenho um paciente de 20 e poucos anos que perde xixi, 22, 23. Então, idade... Antigamente dizia, é porque eu parei, não tive não sei quantos filhos. Hoje, não tem nada a ver. Era isso que eu ia perguntar, a questão dos filhos. Um fator de risco. É um fator que piora, vamos dizer assim. Porque, querendo ou não, quando você tá grávida, você tem um bebê em cima da sua pepeca, né? Da musculatura embaixo. Pesa. Então, pesa. Então, se você tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos, pesa, entendeu? Então, independente da via de parto, também, que é uma coisa que me perguntam muito. Eu tive cesárea, porque eu perco xixi? Não tem nada a ver. O que vai causar a sua perda de xixi é o peso do bebê em cima do assoalho pélvico, que vai ser um fator de risco, não o tipo de parto. Tá? Entendi. Então, por isso que, querendo ou não, o parto normal ainda é o mais indicado e é o mais... Então, nada de proteger a pepeca pensando que vai proteger contra cesariana. Não, proteja na fisioterapia pélvica, melhor. Bem melhor, realmente. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado como um todo, né? Como é que tá a função sexual dessa mulher? Como é que tá a função urinária dela? Se ela tá com prisão de ventre, se ela não tá. Então, tem todos os X e Y para ser resolvidos. Então, não custa fazer um check-upzinho uma vez de um ano para ver como é que tá. Se tá em ordem. Entendeu? E é mais barato do que vocês imaginam. Aí, no caso, eu vou fazer a pergunta fora do que eu pensei lá em cima. No caso do exemplo que a irmã Carla deu, na questão de passar muito tempo sem. Ela ia antes. Não, aqui não. Ela foi lá. No caso, ela vai fazer o teste com a pessoa para saber. No caso, ela tem que ir antes. Como é? Para saber se vai dar doer ou não vai doer. Como é que ela... Eis a questão. Se essa mulher, ela já tinha uma dor antes, é bom ela procurar para cuidar antes de ir, claro. Agora, se ela tinha uma vida sexual tranquila antes, o tempo de não ter relação não vai mudar em nada da musculatura dela, não. Sabe? Não vai apertar mais, não vai... Porque, assim, a gente é muito de tônus. Eu tenho muita paciente que foi abusada sexualmente. Então, eu pego muito. Então, assim, elas vêm com uma disfunção sexual enorme. Elas não conseguem chegar ao prazer, elas sentem dor na relação o tempo inteiro. E, assim, o pior, elas, por mais que eu faça toda a liberação na cabeça dela, ela ainda sente a dor. É muita questão psicológica. Então, assim, por mais que a gente diga assim, a fisioterapia pélvica, o físico melhora. Não vou dizer que não melhora. Tanto que ela chegava e não conseguia penetrar nada. Hoje ela coloca um tamanho de um dilatador de um pênis. Então, pra ela é tranquilo. Fisicamente. Mas quando eu ponho... Faz assim, ó, na maca. Como se realmente estivesse sentindo a dor. Então, assim, além do físico, tem que tratar o emocional também.
Então, se essa mulher tá na flor da idade, querendo ou não, querendo o parceiro, se ela já tinha uma vida sexual tranquila, provavelmente ela não vai ter nenhum problema. Mas, uma pessoa que já tem um trauma de alguma coisa, já vive, teoricamente, uma guerra na cabeça, né? Ela precisa de acompanhamento, tanto físico quanto emocional. Mas além de fisioterapeuta tem que ser Psicólogo. Psicólogo, né? Tá, entendi. Hoje mesmo eu tive uma conversa com uma, de manhã. Ela disse, eu queria que naquela sessão você fizesse isso, isso e isso. Aí eu disse assim, peraí, vou gravar um áudio. Aí ela disse, vai gravar uma missa. Eu digo, desse jeito. Eu digo, veja só, eu lhe avaliei essa semana, tava tudo perfeito. Então, você não tem motivo de ficar nesse desespero pra dizer assim, não, libere esse lado, isso ou aquilo. Primeiro, que quem sabe como é que a musculatura tá ou não, sou eu. E se eu disser a ela que tava tranquilo, que tava bem, era o lado emocional dela que tava falando mais forte que o físico. Eu disse a ela, por favor, procura uma terapia. Porque, querendo ou não, senão você vai gastar o dinheiro do mundo inteiro pensando que o problema é físico e não é mais físico. Entendeu? Então, assim, é bem juntinho. Psicologia com a fisioterapia pélvica, principalmente nesse caso de abuso. Uma pergunta aqui, foi uma coisa que eu vi no teu Instagram. E eu fiquei sem entender e eu queria saber, que eu nunca tinha ouvido falar sobre aquilo, na realidade, né? Eu acredito, não sei se todas as mulheres conhecem, sabem o que é. Eu queria saber, o coletor menstrual, para que ele serve? Ele coleta realmente o teu fluxo menstrual. Você, quando você usa o coletor menstrual, você não precisa usar absorvente descartável. Eu sou usuária do coletor menstrual, entre aspas. Porque eu tenho diumirena, então eu não menstruo todos os meses. Mas toda vez que eu tenho escape de menstruação, eu uso o coletor, porque eu tenho alergia ao absorvente. Então, o coletor, ele entra realmente dentro do canal, tipo um AB, que a gente muito fala. Mas o OB, você sente ele inflar, né? Porque o OB, quando ele entra em contato com o fluido da menstruação, ele incha, né? E fica parecendo uma bomba explodindo. E o coletor não. O coletor você coloca, quando você coloca, ele abre o vácuo e você não passa a não sentir mais ele. Se você estiver sentindo ele, é porque você colocou errado. Então Ele ele é uma questão do OB. Se quando a gente sente o OB também é porque tá posicionado Pronto. errado. Mas o OB não dá aquela sensação de que tem, essa é a palavra, um pênis dentro. Eu uso OB, eu não sinto nada, a não ser o momento de retirar, ou de colocar ou de retirar. Mas enquanto ele tá lá, eu não sinto. Pronto. Então, eu ficava com aquela sensação de que, eu tô com alguma coisa aqui dentro. Mas depois do coletor menstrual, não. Inclusive, vale a pena, já que tu é usuário do OB. O coletor menstrual, ele precisa ser tirado quantas vezes no dia? 12 horas. Pode passar 12 horas, ótimo. Perfeito. Porque o OB, querendo ou não, você tem que estar trocando 4 horas. De 4 horas. Após minha segunda gestação, eu fiz laqueadura. Aí piorou, né, o fluxo. O fluxo aumentou muito. Questão de ter que trocar de hora em hora. Então, o coletor menstrual vai ser vida pra você. E, é só lavar com água e colocar de novo. Perfeito. Você só precisa higienizar com sabonete na hora de tomar banho. E no primeiro uso você escalda, que ele já vem com a cápsula que esteriliza. Vinha acontecendo um caso comigo, até perguntei ao médico, mas ele disse que seria interessante procurar um ginecologista. A período menstrual vem, geralmente, quando eu ficava, vinha mais ou menos o quê? 8 dias. E ultimamente, faz uns 3 meses a 4 meses, ele vem só praticamente um dia. E esse um dia tá vindo demais. Aí o que acontece? Quando ele terminou entre um dia, aí eu fico à espera que venha. Aí se eu for ter relação sexual, vamos dizer, depois de 5 dias, aí com o momento que eu volta, aí para. Vamos dizer, vou ter de novo, volta e para. Aí ainda tô para resolver essa situação. Isso realmente é só com gineco mesmo. Mas assim, tu faz uso de anticoncepcional? Não, fiz laqueadura. Então pode ser alguma alteração hormonal. Isso. Também falo isso. Quantos anos tu tem? Desculpa te perguntar. 31. Então provavelmente alguma coisa hormonal. Porque tem mulher que entra em menopausa precoce, vamos dizer, não lhe chamando de nada. Mas é porque a pessoa tem que saber a idade pra pessoa dizer, né?
45, 46, até eu já vi até 42, aí entra numa menopausa precoce, passou 8 anos, assim, a menstruação vem um dia, daqui 10 dias vem de novo, então assim, é bom acompanhar realmente com o gineco. E assim, coletor menstrual é vida para essas horas. Perfeito, realmente. Inclusive, eu vi na promoção, lá na Pague Menos, em Caruaru, se eu não me engano, era R$46 o coletor. Tava ótimo, agora eu não vi se vinha com cápsula, que é aquela que esteriliza, a caixinha que esteriliza ele. O meu é da Inciclo. E eu tô dando arroba de graça aqui ao povo. Tá mesmo. O meu é da Inciclo. Eles são perfeitos. Ele é transparentezinho e vem num copinho. Aí você escalda no micro-ondas 5 minutos, lava de novo e põe. É maravilhoso. E não tem escape, nada. Não. Aí tu pode botar, assim, algum absorvente embaixo até tu se protetor. acostumar, né? Depois que acostuma. E, inclusive, eles vendem também aquelas calcinhas reutilizáveis que não abafam muito. Então, se a pessoa quiser usar o coletor e a calcinha pra ter certeza que não vai escapar, é mais tranquilo. E a gente também falando de lubrificação, tem muita gente que não chega lá por conta de ressecamento, né? Isso. E a gente precisa tratar. Tem gente que não chega ao orgasmo porque não se conhece, como a gente já falou. E assim, é bem comum do que a gente imagina. E eu vou levantar outra bandeira aqui. Nada de fingir que tá tendo orgasmo com o marido, minha gente. Se tu chegou lá e disse, olha, meu filho, foi muito bom. Mas não foi, não. Aí eu chego e digo, tá me devendo. Tá me devendo, porque só você Ficou uma pendência. tá devendo. Ficou uma pendência, tá certo? Então, nada de fingir, nada de mentir, que isso é feio, minha gente. E o pior, o homem às vezes fica se achando Mister Maravilhoso. Meu Deus, não sabe ele. Não sabe, ele é realmente. Tá mentindo? Não. Tem tá uns que falando a levantam e dizem assim, meu Deus do céu, eu sou muito homem. Eu digo, senhor. verdade. Mal sabe. Não sabe ele. Eu digo, olha, não é tão simples assim. Pra você é muito simples. É uma maratona, meu amigo. Só que... Tem um aqui dentro não, né? É o quê? Tem um aqui dentro não, né? Tem homem não. Então, nada de vocês ficarem fingindo o que não tem. Se não for, diga assim, olha, meu filho, foi gostoso, foi maravilhoso, nosso momento. Mas, infelizmente, não foi. não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Tá em débito. Isso Então, mesmo. Então, não melhore. finjam. Melhor. Vamos dar uma atenção maior a esse caos aqui. Sim, sim. E assim, se você não consegue chegar lá, se você, tipo, tá em uma relação e o marido já tá lá dando sangue, você tá dando outro sangue e não conseguiu chegar lá, não custa procurar a fisioterapia pélvica também pra avaliar essa questão. E assim, a gente tem pantin de culpar sempre a libido. Ah, minha libido tá muito baixa. Né? Não é? Ah, eu não tô com vontade, não. Minha libido tá muito baixa. A minha tava muito baixa. Tá péssima. Eu não consigo chegar lá porque não tá funcionando. Eu tô com algum problema de hormônio. Minha gente, às vezes o hormônio é só o cérebro que não tá. Tá, é verdade. Às vezes até o cansaço, né? Do dia a Tem dia. coisa pior do que a gente, mulher, que trabalha o dia inteiro, que é mãe, trabalha fora, dá conta de marido, de filha, aí chegar de noite e dizer assim, ô meu amorzinho, venha. Você já tá lá só pedindo pra Jesus levar, minha gente. Pois é. Né? A pessoa passa até sem olhar pra pessoa. Você não Pra ver lembra. se- Ah, igual aquela música, tô invisível. Tô visível. Né? Então, querendo ou não, nem tudo é a libido. A questão, às vezes, que nós mulheres, a gente não trabalha muito a nossa cabeça. A gente não assiste um filme que dá vontade de apimentar a relação. A gente não escuta o marido falar coisas bonitas. Porque se o marido só passa o dia inteiro mandando a pessoa fazer as coisas, ou discutindo, ou fingindo que a pessoa é amiga, meu amor, não vem alisar de noite não, que não vai servir não. Não. Flechou agora. Não. Chega, ele tirou até a visão. Por que vocês estão se saindo? É verdade. A porta aqui, Então, nada de passar o dia inteiro só fazendo deveres domésticos e de noite vir alisar como se nada tivesse acontecido. Porque, infelizmente, a mulher não funciona assim. Não mesmo. E assim, se ela não chegar lá, aí a culpa é sua. É sim. É verdade. Minha gente, a gente não é boneca inflável, não.
Me lembrei da minha Falou prima tudo. agora. A minha prima, ela tem uma loja lá em Caruaru, ela sempre faz vídeo e posta, né? Ela mesmo diz assim, se o seu parceiro não der aquilo que realmente você quer, vem até a minha loja que eu vou te dar. Foi desse jeito. Desse jeito. Mas é verdade, a mulher, ela precisa muito de ouvir, né? Coisas que sejam boas. E às vezes não precisa nem ser assim uma declaração de amor. Ai, meu amor, você é minha vida, isso ou aquilo. Isso. Às vezes é só assim, eu trouxe um pão de queijo. Tá vendo? É tão simples. É verdade. Eu digo a meu marido às vezes, traz um batom pra mim, um batom de R$1. Isso. Entendeu? Eu tô com vontade de comer um batom. Ele deixa que eu lavo os pratos. Entendeu? Eu cuido das meninas, eu boto as meninas pra dormir, vai tomar um banho. Eu vou dar um banho nas crianças. Ótimo. Então, assim, é música para os ouvidos. Então, nada de pensar que a mulher é só, tipo, vai estar ali pra lhe agradar de qualquer forma e tarari. E você vai fazer, e realmente, você vai fazer e ela vai ficar lá olhando assim pra você. Oi? E assim, os homens esperam muito das mulheres nessa questão. Isso. Né? É muito difícil você ver um homem se preocupando em apimentar a relação. Isso, Ele quer já que a a mulher- mulher tenha a Geralmente, atitude a de mulher- apimentar a relação. Né? Ó, compra um produto, compra uma coisa. Não, é sempre as mulheres que buscam mais essas coisas, os homens não. Às vezes E quer- muitos deles nem gostam, né? A pessoa É. chega e fala assim, que palhaça dessa? Eu disse sim, pra quê? Né? Aí já desanima logo. Não é? Isso Pronto. é bem comum. Já faz um bom tempo, né? Tem uma menina na igreja e ela chegou para dirigente do departamento dizendo que queria conversar com ela. Aí ela disse certo. Aí ela disse, olha, eu comprei uma roupa íntima para usar no meu momento com meu esposo. E quando no momento que eu coloquei, a atitude dele foi olhar para mim como ele me chamou de... E mandou ela tirar aquilo, que não precisava daquilo. Aí a irmã olhou pra ela assim e disse, seu esposo fez isso? Ela disse, fez. E eu acredito que eu não vou comprar mais aquilo pra usar. Aí ela disse, minha filha, não é assim. Aí teve que conversar tanto com ela e com ele. Porque na cabeça dele, né, aquilo era pra ela como se fosse o fim do mundo ali. Isso acontece muito com vibrador, com produtinho. Quem tem tabu e pronto. E alguns homens acham que o vibrador Vai ser um substituir, concorrente. Vai concorrer com o vibrador. Meu amor, é pra somar. Isso. Entendeu? Ou então é porque você quer que tenha dois. É. Né? E, infelizmente eles não são britadeiras pra dar conta de um clitóris. Principalmente se esse clitóris estiver morto. Eu digo até assim, morrido. Só se ele tiver. Se esse clitóris estiver morrido, meu amor, não tem cristão que levante ele. Não. O clitóris, ele tem a mesma sensibilidade de um pênis. Então, o pênis, a partir do momento que você estimula e ele fica, tipo, ereto, duro, sempre, o clitóris deveria fazer isso. Se ele não tá fazendo e você não tá sentindo nada, não tá indo sangue o suficiente para aquela região e você nunca vai conseguir chegar ao orgasmo. E tem clitóris que fica bebo. Ele fica bebo igual um pênis que tá meio lá, meio cá. Ele vai, depois ele morre. Aí depois ele sobe de novo e depois ele morre. Então, assim, Então, a gente precisa estimular esse clitóris, fortalecer essa musculatura toda, levar a região para esse lugar, para esse clitóris ter um desenvolvimento melhor. Entendeu? O aperto e solto também estimula a Sim, questão sim. do Sim, clitóris. sim. Já faz parte do treinamento. A gente faz no consultório, porque assim, aperto e solto não só é na sessão. Você tem que fazer em casa para manter os exercícios diariamente, tá? E assim, outra coisa que eu quero deixar bem claro. Não ter orgasmo não é normal, tá? Isso, inclusive, tem um termo chamado que é anorgasmia. É quando essa mulher não chega ao orgasmo. Então, se o homem, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Se o homem não tiver uma ejaculação, você diz que logo ele tá doente. Então, por que a mulher, ela vive sem ter um orgasmo e tá tudo bem? Não, de jeito nenhum, não tá, né? Então, vamos se cuidar todo mundo. Do mesmo jeito que os homens se cuidam, acho que a gente, mulher, sempre fica em segundo plano. E a gente acaba que esquece de se cuidar também. Eu tinha dúvida a respeito da ejaculação feminina, que eu já ouvi falar, porém isso não é muito vivenciado. Eu acredito que a maioria das mulheres não tem, pelo menos eu não. Não, Mas não é isso tão tem- comum. Não é tão comum. E assim, não é tão comum.
E quando você tem ou não, também não é anormal. Ah, se você tem, tem um orgasmo melhor do que aquela que não tem. Não. Se você tem, ótimo pra você. E que se você não tem, ótimo também. Se você conseguir chegar ao sentimento de ápice de prazer, de orgasmo, realmente não precisa sair líquido. Tá? Então, quem tem, ótimo. Quem não tem, ótimo também. Tendo orgasmo, pra mim, tá ótimo. É porque até alguns homens, eles acham que a mulher só teve um orgasmo se ela tiver algum tipo de líquido. escape de secreção. E eu até já expliquei que que não tinha a ver. E Não é precisa uma sair regra. nada aqui. Não precisa, não é uma regra. Né? Às vezes dá certo sem. Na maioria das vezes. Na maioria. Então, não é normal. E sobre as dores na relação sexual também, nenhum tipo de ardência, nenhum tipo de incômodo, nenhum tipo de... tipo assim, tá ardendo, mas depois passa. Não é normal. E na maioria das vezes, não precisa ir para o ginecologista, porque não é uma inflamação, não é... Tem muitos que dizem, é um câncer, não é um cisto, não é nada. É só porque a musculatura está rígida demais e ela causa dor, ou essa mucosa, ela tá totalmente juntinha, tipo, aderida. E ela precisa ser solta. Aí dá aquela sensação de que estivesse cortando. Quando eu vou fazer a liberação miofascial, que a gente faz liberação miofascial dentro do canal... Eu vi no seu Instagram e eu fiquei bem curiosa. Dentro do canal a gente faz. Então, a gente libera todos esses pontos de tensão de dentro, esses pontos dolorosos. E na parte de fora, a mucosa é como se, quando eu liberasse, eu estivesse passando na unha, rasgando, enfiando uma faca. Mas é tipo 30 segundos de manobra e aquela mucosa volta ao normal. O sangue volta a passar e essa mulher esquece que teve dor. Então, nada de ficar guardando dor em casa, porque o tratamento para dor, inclusive, é muito rápido. Então, se você tem dor, vale a pena marcar uma consulta já para liberar tudo e sair tinina. Ótimo. A questão, quando alguma pessoa, tipo assim, vamos dizer, mudou algumas posições e começou a sentir dor. Depende das posições, mas a maioria não deveria sentir dor. Normalmente pergunta assim, 4 apoios é para sentir dor? 4 apoios não é para sentir dor. Mas é bom também ver se realmente não tá batendo no colo, porque às vezes pode estar batendo no colo e doer. E às vezes é um pontinho mesmo que tá lá machucando. Por exemplo, em algumas das vezes, às vezes eu sinto dor como se fosse mesmo na minha barriga. Pronto. Mas a maioria dos pontos de tensão que a gente tem dentro, eles referem dor para barriga. Então, vale a pena uma soltada dessa musculatura para ver se volta ao normal. Porque relação sexual não é para sentir dor, independente da posição. E esses pontos de tensão, eles são formados por quê? É muscular. Do mesmo jeito que a gente tem os pontos de tensão aqui, ó. Que a gente fica, eu tô com dor aqui, eu tô com não sei. E a gente vai logo pra uma ventosoterapia ou uma massagem de liberação. Do mesmo jeito a gente tem dentro do canal. O canal é feito de músculo. Então, fica do mesmo jeito. Porém, tem pessoas que têm 1, 2 e não sentem dor. Já tem gente que tem 10, 12 e sente dor. Ô, William, na questão de se sair, no caso, não é pra sentir dor. Isso. Mas se for um cabo diferenciado. Aí, na maioria das vezes, tem como a gente ajustar. Não coloca... Não coloca tanto. Tenta fazer posições que não faça aquela penetração muito profunda pra não machucar. A mulher não aguenta. A mulher, meu filho. É mais fácil você não aguentar. Mas Então, assim, se tiver uma pessoa que realmente tem um pênis muito maior e que acabe machucando, você tenta não fazer posições que tenham tanto uma penetração tão profunda. Tenta ir medializando. Mas a gente sabe que a gente tem aquela ideia de que relação sexual tem que ser realmente cacete, né? Faz lentinho. Muda a posição. Dá ajustes. É porque assim, na cabeça da gente, a gente pensa que quanto mais vai dar mais prazer. Mas nem sempre é assim. É né? verdade. Uhum. Pro homem eu acho que pode até ser, porque querendo ou não, quando ele se conhece uma coisa mais rápida. Então quando ele vai fazer na mulher, ele acaba que ele tenta imitar igual ele tivesse quando ele tá se conhecendo. Mas tenta focar, ajustando, né?
Meu Deus do céu. Oxe, tá polêmico isso aqui, viu? Aí ele fala, aí o João Paulo fala assim, você tem que pegar o livro, quando eu penso que foi uma pergunta tranquila, ela pega impulso. E vai Claro. Eu tenho que deixar tudo clarinho. Que nem água. Tem mais alguma coisa? E a gente também pode falar um pouquinho em relação aos exercícios íntimos, né? Como eu já tinha falado, toda mulher deveria fazer, independente da idade. Minha filha mesmo, por exemplo, ela vai fazer 10 anos. Ana tem uma asma muito forte. Então, Ana tende a tossir muito. Então, Ana, a partir de 15 anos, mais ou menos, quando a Ana já tiver mocinha, eu já vou ensinar a Ana a fazer os exercícios físicos, porque, querendo ou não, tem fisioterapia pélvica pediátrica. Entendeu? Eu ia perguntar, até uma idade que já pode ir para uma... Pronto, eu vou botar a Ana Sofia na fisioterapia pélvica, tipo 12, 13, 15 anos. Porém, eu não preciso fazer nada penetrativo. Só por fora, para ensinar ela a proteger essa musculatura, para que, quando no futuro ela tenha mais idade, ela não tenha a ter escapes de xixi por conta da tosse. Porque, querendo ou não, quem tem uma tosse crônica, quem tem algum problema de ficar espirrando muito, quem é corredor, que fica sempre no impacto, quem querendo ou não, teve muitos filhos, precisa proteger esse assoalho pélvico. Então, minha filha vai logo cedo. E fisioterapia pediátrica existe. Eu, atualmente, não atendo. Mas, assim, existe e não precisa ser invasivo, tá? É só por fora mesmo. Agora eu vou. Isso que você falou aí na questão do exercício, eu não me recordo qual foi a Olimpíada. Mas teve uma Olimpíada que passou aqui, que uma jovem estava fazendo exercício e ela urinou. Aí o comentarista, junto com a mulher, falou assim, não sei o que isso aconteceu, porque no momento que ela passa a treinar, tem vários especialistas, tanto fisioterapeuta, que está para auxiliar ela, e não era para ter acontecido isso. Então, eu acho que é essa questão aí. Mas, às vezes, essa musculatura, apesar dela estar sendo treinada, pode ser um problema uretral, pode ser um problema da bexiga, então tem várias variações. Mas que o certo não é ter perda de xixi de jeito nenhum. Nem gotinha, nem jatinho, nem xixi todo. E assim, se você acorda muitas vezes para ir ao banheiro de madrugada, e tipo assim, porque tem gente que tem insônia, então fica indo ao banheiro sempre. Isso, tipo, é impossível não acontecer. Mas se você acorda com aquela sensação de que a bexiga tá doendo, que precisa ir ao banheiro mais de 3, 4 vezes, essa bexiga já pode estar ficando hiperativa. É uma bexiga que tá, tipo, não consegue encher direito e ela já quer esvaziar, não consegue encher direito. E isso vai acostumando o músculo da bexiga, que é um músculo liso, que a gente não manda no músculo da bexiga, ele se acostumar de forma errada. Então, a gente também tem que fazer uma terapia para fazer com que essa bexiga aumente através do comportamento. Eu vou segurar mais água. Eu vou fazer, tipo assim, se eu perco de 2 em 2 horas, eu vou começar a fazer xixi de 1 hora e meia, para não perder. Então, a gente tenta fazer todo um estudo do teu xixi para descobrir o que a gente pode melhorar. Entendi. E aí? Já encerramos os assuntos, agora eu quero ver só as perguntas. Exercícios tipo de elevação pélvica, onde você coloca bastante peso nessa região pélvica, pode prejudicar ou trazer algum dano para esse assoalho pélvico futuramente? Não, se você contrair o assoalho pélvico na hora, entendeu? Agora, se você fizer ele solto, querendo ou não, você tá botando um peso em cima da região pélvica. E tem um mito, né, que esses exercícios, eles fortaleciam a região pélvica. Ou que Pilates prevenia incontinência urinária. Pilates é bom, maravilhosamente perfeito. Pilates é vida. Mas Pilates trabalha de forma global, tá? Pilates não vai lá segurar a sua pepeca, não. Quem tem que segurar a pepeca são os exercícios íntimos. São coisas diferentes. Já teve vontade de fazer Pilates. Pilates é ótimo, é maravilhoso. Eu super indico. A saúde melhora muito. O impacto é muito menor. Mas assim, a gente sabe que a musculação, tanto na pepeca quanto no corpo, é o melhor treinamento que um ser humano pode ter. Apesar de não ser nada bom. É desconfortável, né? Né? É desconfortável, mas ainda é um melhor exercício, verdade. Me contem. Tô tentando lembrar. Fala acredito que vê as se tem dúvidas... alguma dúvida dos ouvintes. Tem alguma coisa aí?
Ela mandou ir pra outro, não foi? Não, mandei apagou. Paulinho tá muito calado. Não, Né? porque... Jesus. Mas ele é entendido dos assuntos. A irmã Cláudia já disse que ela entende já. Então, é complicado. Jesus Cristo. A gente tá aqui, tá rindo, é o pessoal que tá nos ouvindo. E de forma nenhuma a gente tá aqui, tá brincando, mas o assunto é sério, né? Extremamente sério. Mas é questão de tabu mesmo. Não no sentido de somos cristãos. Eu bato muito nessa tecla, por quê? Porque tem coisa que não tem que ser dita. Tem que ser dita, mas Sim. da forma correta, Isso. né? Sem vulgaridade, sem... eu digo até a minha mãe, sem presepada, né? Porque às vezes as pessoas falam com o intuito de ganhar algo em cima, né? Principalmente quando você vê um homem falando, por exemplo. Não os homens cristãos, mas os homens Geral. mais comuns, no geral. Quando eles falam, isso é aquilo, é pra ganhar sempre alguma coisa. Então, assim, vamos falar de forma consciente, vamos se cuidar também, porque a gente esquece muito, principalmente da região íntima, da relação sexual. A gente deixa muito essa vida à parte, como se fosse outra pessoa, né? Eu tenho convívio com pessoas que têm vergonha dos assuntos que eu falo, por exemplo, aí diz assim, não fala na frente do meu esposo, não fala assim. Mulher, tu é doida, é porque tu tá falando. E assim, as coisas têm que ser mais leves. Eu acho que a gente já tem muito fardo na vida para ainda carregar esse. É verdade. É verdade. Né? E às vezes a gente mesmo cria um problema. Isso. Verdade. Lembrei agora de uma pergunta que eu ia fazer logo no início, que era a respeito da diástase abdominal, se ela traz algum problema para a região pélvica. Eu acredito que sim, questão de... Isso. A gente escuta muito falar o core, né? O core é o abdômen, junto com a coluna, junto com o assoalho pélvico e o diafragma que fica aqui em cima. Então, são 4 estruturas. Se essas 4 estruturas tiverem, algumas dessas 4 estiver com uma força contrária, é como se sobrecarregasse as outras. Então, se eu tenho uma diástase muito aberta, provavelmente eu estou fazendo força para o assoalho pélvico para baixo. Entendi. Então, juntando os dois, eu vou aparecer com dor nas costas, na maioria das vezes, aparece uma incontinência urinária, na maioria das vezes, e aparece, não é nem dor na relação, aparece os flatos com mais frequência, tá? É como se fosse aquela questão de mais solto mesmo, tudo mais flácido tem a ver. Então, diástase também é uma parte da fisioterapia pélvica, porque quando a gente reabilita o abdômen, eu não tenho como não reabilitar o assoalho pélvico. Então, é um conjunto que eles andam extremamente juntos. Eu só lamento não ter conhecido a questão dos exercícios de LPF, exercício para diástase, antes da gestação, porque eu tive diástase, não era grande, mas tinha. Aí, quando eu percebi, eu comecei a pesquisar, eu gosto muito de pesquisar, e eu entendi que aquilo que eu tinha era diástase. Fiz o teste, vi mais ou menos quantos centímetros eu tinha, e eu comecei a fazer os exercícios em casa, assistindo o vídeo, e consegui fechar. Então, mas assim, eu fico com aquele medo em questão, se fechou a diástase, ela pode voltar a abrir ou você vai ter que ficar fazendo o exercício sempre, o resto da vida. Eu costumo indicar assim às pacientes, na hora da musculação, que na maioria das pessoas fazem, não faz abdominal convencional normal. Eu não faço nenhum exercício para abdômen. Pronto, aí separa 5, 10 minutos na semana, 15 minutos para fazer os hipopressivos. Entendeu? Já para dar uma equilibrada também. E também não esquece de tentar segurar o assoalho pélvico, porque não adianta 3 fechados e 1 aberto embaixo. Isso. Entendeu? Tenta unir tudo pra ficar mais tranquilo. Mas diástase realmente fecha e não tem com que se preocupar. Ela vai acontecer em qualquer gestação. A questão é se ela vai virar uma diástase patológica que vai trazer danos ao seu corpo. Porque na gravidez, querendo ou não, o bebê tem que crescer e essa diástase tem que abrir. Agora ela tem que fechar direitinho. Então é muito importante, tanto no pré, no pós, e assim a vida inteira a gente se cuidar. Infelizmente, cada semana que passa a gente aparece mais um sistema pra gente cuidar, né? Eu digo à minha mãe, tem que fazer skincare, tem que malhar, tem que fazer dieta, tem que malhar, tem que fazer hipopressivo, tem que malhar a pepeca, daqui um dia cadê o tempo? Tem que malhar o pé. E o tempo? Né? E assim, a vida da gente é muito corrida. Então, muito. Tentem colocar na agenda, pelo menos 3 vezes por semana cada um, e tenta ir levando. Infelizmente. Mas é bom que esses cuidados todos eles apareçam, porque a gente acaba tendo uma velhice melhor, né?
Porque muitas coisas dessas eram negligenciadas em tempos A atrás. gente constrói na vida, né? E eu vi o quanto a minha avó sofreu por não ter esse cuidado daquilo, isso também não era tão falado, de não ter se exercitado, não ter tido uma alimentação balanceada, de não ter feito exercícios pélvicos. Minha avó que teve 8 filhos, né, que tinha filhos assim, os bebês dela nasciam com 6 quilos. GG, né? A minha mãe, ela nasceu com 6 quilos. Então, a minha avó, quase todos os partos dela foram vaginais e assim, feitos por parteiras. E ela Não tem sofreu. aquele cuidado todo. Então, ela tinha incontinência urinária, ela tinha uma série de problemas, né? Que foram se agregando e trazendo uma velhice bem sofrida. Comprometida, isso mesmo. Então, cuidem e se cuidar. Não só as mulheres, os homens também. Isso. Influenciem as suas esposas a se cuidarem. Não pensem só em filhos, tá? Exercícios pélvicos também servem para os homens. Servem sim, foi como eu falei até no outro programa. Mas, assim, é mais de cunho pra, assim, pra sexualidade, pra quem tem uma ejaculação precoce, pra quem tem uma ejaculação tardia, ou pra quem passou por uma retirada de próstata. Então, assim, tem indicativos. Porém, a mulher sofre mais porque a gente tem um órgão a mais. A gente tem o útero, nós temos 2 canais. Eles têm apenas um canal. Então, pra eles é como se fosse reduzido o problema. E a gente é... Ou como sofremos. Entendeu? Eu vou ter que ir. Não, já encerramos. Não vou que bem. Meu Jesus, que benção, irmão Paulo. Mas Tá as vendo? dúvidas Até respirando, foram respira sanadas, aí. as minhas foram sanadas. Quero dizer que foi uma benção. Ô, irmão Paulo, marca outras vezes. Vamos botar irmão Paulo Olha. e irmã Carla frente a frente. Ela veio da igual outra Zé vez, Igual. deixou nós 2 vermelhos. E ela hoje deixou as duas umas 3 vezes vermelhas. Weide, a gente quer agradecer muito Muito sua participação, obrigada. você ter vindo. Mas vamos ouvir em sequência. Irmã Carla, suas considerações. Agradecer primeiramente a Deus a estar aqui pela essa oportunidade, meu esposo, né? Mandar um abraço também para quem minha mãe está escutando o programa. Ela tá, tua sogrinha tá te ouvindo. Ouviu as reclamações de Carla. A minha cunhada Neve, que eu tava observando em todos os momentos, ela não saiu da live. Minha cunhada Neve. Com certeza Cida também tá escutando o programa. Um abraço. Ela mandou a mensagem, apagou. Eu acho que a dúvida foi sanada. Acho que a pergunta que ela ia pode fazer, ser. alguém fez. E para todos os ouvintes, com certeza minha sogra também deve estar escutando o programa, né? Minha sogra, meu sogro. Um abraço, a paz. E para todos os ouvintes. Joelaine. Bom, eu quero agradecer a Veida, né, por ter aceitado meu convite, que eu fiquei abusando bastante dela no Instagram. Ai, meu Deus, se todo abuso fosse esse. Mas ela tem que entender que ela é ótima e por isso ela tá sendo muito requisitada. Não, e minha mãe disse hoje, eu disse, mãe, eu vou pra rádio hoje. Ela disse, ô mulher, vai trabalhar na rádio, é? Queríamos muito se ela pudesse ficar fixa. Aí eu disse, mulher, ela disse assim, ô rapaz, vou dizer ao meu avô, ela vai pra rádio hoje. Aí eu disse assim, aí eles, de novo, essa mulher tá ficando famosa. Eu digo, meu Deus. Realmente, ela tá mesmo. E eu comecei a acompanhar o trabalho dela e achei o máximo, achei incrível. Eu desconhecia realmente vários fisioterapeutas em várias áreas, mas nessa parte de fisiopélvica eu nunca Não. tinha ouvido falar. Né? Eu ouvi exercícios para essa parte de assoalho pélvico, mas na fisioterapia eu não tinha ouvido falar ainda. E é tão bom assim, quando você vê, por mais que vá um exemplo, pra mim, eu escutava a Kátia Damasceno sem nem ter Isso. ideia de que um dia eu iria ser fisioterapeuta pélvico. Mas é bom sempre ter um profissional pertinho, né? Você se sente... É como se verdade. aquele ali fosse verdade e não Isso. fosse uma mentira. Aham. Como... E quando eu Não é uma comecei ilusão. a aprender, eu ouvi sobre esse assunto, foi também com a Kátia, que eu acompanhei, ela apareceu né, de repente, e eu achei interessante e fui pesquisar e assisti vários vídeos dela. Mas eu não via isso como uma ciência, para mim era algo Não é? da parte erótica, de Da sexólogos sexualidade, que né? trabalham nessas... Mas não via isso como uma especialidade, né? E achei bastante interessante. E queria ter conhecido antes, né? Mas nunca é tarde. Mas eu nunca é posso tarde. indicar para outras pessoas e até para a gente mesmo aprender a se cuidar, que essa região ela é importante, que a gente precisa dar atenção a ela, né? E que sirva de conscientização e que você procure, né? Aconselhar-se com profissionais que realmente, como a Veida, que eles realmente são profissionais, têm profissionalismo naquilo que eles fazem, mostram o resultado, né? Que para que você tenha uma
qualidade de vida, e principalmente na sexualidade, que é uma área tão importante, que até casamentos acabam porque essa parte da sexualidade ela não foi trabalhada, né? E muitas vezes acaba tendo um problema de separação Principalmente dentro da por igreja. coisas, e mais nesse meio religioso, que as pessoas se prendem demais, têm medo demais, Deve no passado demais. se cobram muito, né? E não passam a ver isso como algo biológico, algo natural, algo fisiológico que elas Que é pra ser precisam. leve, né? Isso. Então, só tenho a Muito agradecer, né? Já vivo aqui na rádio, já vim várias vezes. E agradeço a participação dela. Sempre que puder, tiver um assunto interessante, traga pra gente, que a gente vai amar lhe receber novamente, e principalmente do irmão Paulo. Veida, Hoje à noite vai ser quente, viu? Vai ter que tá chovendo. Sempre que hoje à noite tem recompensa. então, muito bom, Veida. Veida, suas considerações, diga seu contato, onde você trabalha, tudo novamente para fazer o merchan. Essa é a pesada. Eu quero agradecer mais uma vez o convite de vocês. Foi um prazer estar aqui. Eu nunca ri tanto na minha vida. e assim, é sempre bom quando eu vou para esses programas. Muitas dúvidas são sanadas, inclusive das pessoas que estão aqui. Porque, querendo ou não, foi como eu disse a tu, é bom vocês trazerem as dúvidas. Porque, para mim, isso tudo é muito comum. Então, eu acabo que eu posso esquecer de falar uma coisa, posso esquecer de falar outra. E vocês, querendo ou não, como não estão na área, acaba que... eu tenho essa dúvida, eu tenho essa dúvida. A coisa mais simples é uma coisa que... Que pra outra pessoa. Então, justamente. Então, o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem tirar lá no meu Instagram, é @VeidaIsabelaFísio. O meu Veida é WEYDA. E só tem eu, provavelmente. Então, vocês entrem no Instagram, Veida Isabela Físio. Eu atendo em Caruaru, Panelas e Cupira, tá? Então, você me acha em qualquer lugar. Inclusive, a gente também tem atendimento online. Outra coisa que eu queria falar de Joeline, não precisa, tá, Jo? Você fazer fisiopélvica quando você tem um problema, ou quando você está grávida, ou depois de um pós-parto. Você pode fazer fisiopélvica em qualquer momento da vida. Eu costumo dizer às pacientes assim, o que tá bom, ele ainda pode melhorar. Entendeu? Então, se você deseja ter uma vida sexual, um sexual melhor, uma sexualidade mais aceita, porque às vezes eu tenho um paciente que diz assim, não, Vida, eu só quero me aceitar, eu quero saber o que eu gosto, o que eu não gosto, tu me ajuda nessa caminhada, então eu vou ajudar, eu vou direcionar. Então, nada de vulgaridade, é realmente anatomia, fisiologia, como é que você funciona e o que é que você pode melhorar. Então, nunca é tarde, tá? Enquanto a pessoa ainda quer e ainda tem como trabalhar, é perfeito. E eu estou à disposição, o que vocês precisarem. E é sempre um prazer estar por aqui. Muito obrigada. Muito bom, entre em contato, leva ela pra palestra pra igreja, pras igrejas, leva pra palestra. Não é não, Paulo? Muito bom. Então, minha gente, Deus abençoe a vida de todos, a vida da minha esposa, da irmã Carla, da Veida. Inclusive, eu ia até falar com vocês e acabei esquecendo. Eu vi um vídeo esses dias. E uma mulher bem famosa, fisiopélvica, que inclusive era de um rapaz daqui de Cupira gravando. E era em Lagoa, eu acho, que ele gravou. Que ele dizia assim, moço, no meio do caminho, no meio da rua, ele, moço, você sabe o que é o clitóris? Ah, Se você tivesse o clitóris, o que é que você ia fazer? Eu ia me tratar no médico. Não sabe. Eu ia fazer um tratamento, eu ia procurar ajuda. Então, assim, por isso que eu digo a vocês, tentem se conhecer, busquem informação. A informação realmente liberta, tá? E eu tô aqui à disposição de vocês.